Bom, começamos. Queria dizer uma boa noite a todos aqui mais uma vez na nossa aula do GE, né? O FMG, aqui do curso de formação interna, né? Tópicos em História da Ásia. Queria agradecer muito pela presença, pelo convite aceite, né? Da professora Daniele Dene. É uma honra estar aqui com a senhora aqui para ter uma exposição aqui nesses 2 dias, né? Com certeza acredito que será muito importante, né? Muito bom a exposição. Eu vou estar apresentando a professora bem rapidamente, e aí logo mais eu passo a palavra. A professora Daniele Mendes, né? Ela é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e também é pós-doutoranda na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. A professora ela é admitida pelo concurso Programa de Atração e Retenção de Talentos da Universidade de São Paulo e também já foi pesquisadora visitante no Asia Pacific Center for Environmental Law da National University of Singapore, no Departamento de Direito, e de Ciência da Computação também da Universidade College London, da Inglaterra, e no Whitney and Beth Macmillan Center for International and Higher Studies da Universidade de Yale, dos Estados Unidos. Ela também foi 2 vezes bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, doutorado no sanduíche. Tem interesses de pesquisa em agricultura sustentável, padrões de sustentabilidade, biodiversidade, energias renováveis, uso de tecnologias para governança socioambiental, finanças verdes e bioeconomia circular sustentável. Queria novamente agradecer pela presença da professora, agradecer também pela presença de todos aqui, estamos em mais uma aula do curso, né, que já vem se estendendo por alguns meses, e dizer, né, que nesse curso, né, nessas aulas, né, nessas 2 aulas que o professor estará aqui ministrando com a gente, a temática das aulas serão estudos de caso, né, disputas de países asiáticos na Organização Mundial de Comércio. É um prazer estar aqui com a senhora, professora, e eu iria passar a palavra, e fique à vontade. Obrigada, pessoal. Antes de tudo, antes de eu me apresentar tudo, eu queria dar um panorama geral, uma visão de contexto, assim, mais do que a gente falar de casos especificamente, da gente colocar uma visão até mais global, né, do que, antes da gente ir para o detalhe dos casos, das nossas atuações passadas nos casos, no detalhe, na história, né, casuística, principalmente que a gente pode aprender com o que a gente já fez, né, no acompanhamento, principalmente dos mecanismos de solução de controvérsias, que é o que a gente tem feito lá, né, vou explicar um pouquinho mais sobre isso lá no grupo que eu tenho atuado, da OMC, né, de acompanhamento do mecanismo de solução da OMC, né? Mais do que isso, eu queria começar dando uma visão global da importância do grupo de vocês, né, no Brasil, né, que é muito, muito importante para nós, assim, porque a gente está num momento muito, muito crucial, porque a gente enfrenta policrises, né? Várias crises juntas, crise da guerra da Ucrânia, né, que é uma volta de rompimento de uma clara descumprimento de legislação internacional, né, que é regra clara de regra internacional, fome, né, global. Nós temos também poluição, diversidade, né, uma perda de diversidade em níveis globais, né? Além disso, uma desertificação sendo anunciada e uma degradação dos solos em níveis, assim, assustadores, né? E também a mãe de todas, né, as crises, as nossas mudanças climáticas, né? E outras crises aí, né, crises financeiras, crises
né, todas elas culminando uma com as outras, né, crises, né, de várias maneiras, né, e veja que a gente não consegue resolver essa diversidade de crises, né, com desafios comuns, né, com desafios tão complexos e globais, num mundo dividido, num mundo separado, num mundo que se pretende, porque duvido que seja possível, né, separar-se, né? Então, se fechar, se insular, né? Então, isso, né, esse termo reshoring, né, eu acho que isso é muito comprometedor, até do ponto de vista econômico, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente for efetivamente dar cabo dessa proposta, ideia, né, do mundo se dividir em dois, né, o mundo de cá e o mundo de lá, o Ocidente com o Oriente, a gente perde o PIB de um Japão. Olha que racionalidade, né? Só economicamente. Imagina do ponto de vista de cabeças, não é? Eu, em janeiro, fiz um trabalho com uma equipe que era de vários países, e a gente sentado numa tarde, né? E pensando num trabalho, etc., de repente um professor ligou para os alunos deles, chineses, e eles fizeram uma tabela maravilhosa, com gráficos maravilhosos, em questões de horas. E assim, e a gente ficou deslumbrado, eu assim, pela mãe, como assim? Você tem alunos brilhantes? Imagina como que a gente pode perder tudo isso? Como a gente pode abrir mão desse tipo de como que a gente pode simplesmente abrir mão desse tipo de ganho que é a globalização? Né? Quem conhece a globalização, que a gente pode ter em mente, pode take it for granted, né? Pode achar que isso é uma coisa que não vale nada, né? É um benefício tão bom para nós termos essa facilidade de um DNA de um vírus assim, a toque de caixa, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho começar com esse louro ao curso de vocês, a noites e noites que vocês estão aí despendendo, estudando, né, a Ásia, né, principalmente a China, e esse esforço de unir, né, o Ocidente e o Oriente, e continuem, por favor, né, com esforços redobrados agora, né, cada vez mais, né, e com isso talvez a gente consiga, né, com os nossos dia a dia, trazer cada vez mais esses esforços para a nossa realidade. Mas, sem mais delongas, vamos acabar, vamos começar, né? No caso, seria bom eu me apresentar, quem, enfim, sou eu, né? Porque estou aqui, de quem eu estou falando, e, assim, eu queria deixar bem à vontade vocês de me interromper, fazer perguntas, né? Falar e levantar a mão, contribuir, né? Não queria que fosse um monólogo, né? Então, por favor, compartilhem, né, ideias, discutam comigo, né? Por favor, tá? Vocês estão aí? Tem alguém aí ouvindo? A princípio. Estamos sim, professora, ouvindo. Maravilha. Ouvindo sim. Tá ótimo. Então, vamos lá, vamos começar. Quem sou eu, né? Quem somos nós, né? Sou uma mera membro de um monte de grupo aí com vários chapeuzinhos aí, né? Primeiro,
Eu atuo no Cicarbon, né? O primeiro, o mais importante aí dos meus bonezinhos é o Cicarbon, né? Um Centro de Estudos de Carbono na Agricultura Tropical, né? A gente é um CEPID, que é da FAPESP, então a gente tem uma grande atuação aí de desenvolver pesquisa tanto na área de solos, planta, animais, como também na área de advocacy, políticas, participações com a sociedade, né? Tentar fazer esse tipo de interação entre o que está sendo feito na pesquisa aplicada, converter em políticas públicas e comunicação, né, também. Além disso, eu atuo também no RCGI, que é um centro de pesquisa para a inovação de gases de efeito estufa, que é já há muito tempo, a gente já está há muito tempo aí, mas é novo, relativamente novo, e aí a gente entrou nessa nova vertente do RCGI, que é quando ele se tornou NBS, ou seja, soluções baseadas na natureza, ou seja, não só estudando biocombustíveis, alternativas ao petróleo, mas quando eles foram para soluções de sequestro de carbono com alternativas da natureza. E é se pensar por quê, né? Obviamente, porque a gente também, né, tem a agregar, porque agricultura, florestas, né, mangues, tem tudo a ver com isso que o RCGI está se propondo também. E, além disso, eu atuo também no NetUSP. O NetUSP, diferentemente do Cicarbon e do RCGI, que é fechado, é para membros, né, que são deles mesmo, que é edital, é gente que está com cargo lá mesmo deles mesmo, né? O NET não, o NET tem um editalzinho lá, mas é editalzinho de processo seletivo de grupo de pesquisa, então é só se inscrever e aí tem todo mundo do Brasil inteiro, a gente tem integrantes, é bem legal, e de todos os níveis, assim, de graduação, pós-graduação, professores, e a gente trabalha todo mundo junto, escreve junto, é muito bacana o NET. E é bem jurídico, assim, não sei a formação de vocês se é muito diferente, mas o NET é mais só tem que ser formação jurídica, eu acho que é pré-requisito, mas é de diversos níveis, assim, e a gente acompanha as cortes, né, várias cortes, então, cortes de direitos humanos, né, cortes de investimentos, cortes de marítimo, cortes internacionais em gerais, né, e eu sou eu estou, né, coordenando o subgrupo de mecanismos de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio, atualmente, do NetUSP. Aqui é um pouquinho mais detalhado para vocês o que a gente faz no Cicarbon, né? Bom, e entrando na nossa temática propriamente dita, por mais que a gente tenha, vocês me anunciaram como estudos de caso direto, né? A gente não pode chegar direto em casos, mesmo porque não faria muito sentido a gente detalhar caso, se a gente não fosse dar um contexto de o que a gente tem de casos, nem o que está por trás disso, né? Principalmente do ponto de vista do Brasil. A gente precisa ir em uma parceria, em um contexto de comércio anterior, para você entender o que está acontecendo nos casos antes, né? Não sei qual que é o domínio que vocês têm de comércio antes, para entender o caso a caso, né? Um caso de comércio não é uma coisa tão simples assim de você esmiuçar, a menos que você já seja, né, um comercialista, que a gente fala, né? Os caras que já são, assim, bem, até meio chato, assim, que os caras só falam de sigla, fica até um tanto quanto
viciado. Às vezes você já nem entende mais o que o cara fala, fica falando parece taquígrafo, né? Fica meio monótono o discurso, mas enfim. Então, a gente vai fazer uma aula mais legal. A gente vai falar, se vocês me permitem, a gente vai falar, mas não adianta vocês falarem que não vão permitir, porque eu já vou falar, a aula vai ser mais legal. E aí a gente vai falar de um contexto prévio de comércio, para a gente entender, principalmente do ponto de vista que eu vi lá na grade de vocês, que vocês não tinham isso. Não sei se vocês mandaram a grade certa para mim. Mas, enfim, que a gente precisa entender, primeiro, que, principalmente do ponto de vista China, a gente vai focar bem em China, tá? A gente desenvolveu e está muito claro, assim, né? Ninguém escreve isso, não tá em papel nenhum, não tem nenhum documento, não tem um relatório, não tem um tratado sobre isso, não tem um acordo, mas todo mundo sabe, né? A gente tem uma relação umbilical, a gente está atrelado, né? A gente desenvolveu uma simbiose com a China. A gente está altamente, e a China com a gente, tá? A gente está, sabe que nem o yin e o yang, assim, com aquele negocinho enroscadinho, sabe? Não tem como desatrelar, no atual momento não tem como desatrelar. Não tem nada de um documento, não tem um acordo assim, né? Então não dá para a gente falar, de acordo com o tratado número tal, estamos numa relação, né, diferente do México com os Estados Unidos que tinham NAFTA e agora aquele tratado que ninguém consegue pronunciar o nome novo, né? Mas o que costumava chamar NAFTA e agora tem aquela sigla horrorosa, né, que vocês aprenderam na aula da semana passada. Enfim, mas aquele tratado lá, né? Veja que, diferentemente daquilo, a gente não tem aquilo, mas a gente tem uma relação na prática que é indissociável, né? A gente tem uma relação umbilical, que é de necessidade de você construir cada vez mais trabalhar essa relação, porque essa relação como marido e mulher, a gente tem que construir desenvolver essa relação para ser produtiva, porque a gente é fática isso. E os dois lados a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu não quero colocar o carro na frente dos bois, mas a atuação das duas partes na OMC, no multilateralismo, tem diferentes atuações, né, diferentes posições dentro do órgão, no órgão multilateral, né? Então, enfim, a gente tem uma perspectiva um tanto quanto distinta, né, de posições, né? Então, a gente acaba tendo essa característica, né? Bom, e por que esse yin e yang tão assim, né? Primeiro, em virtude da necessidade de segurança alimentar, e, por outro lado, de necessidade de garantia de biodiversidade e de meio ambiente. Está claro esse cerne? Sim? Ou seja, a gente não pode exportar, a gente quer exportar, só que a gente tem que exportar com cuidado de meio ambiente, porque a gente não pode atender o nosso Código Florestal, a gente não pode desatender a nossa sustentabilidade. A gente tem que ter um cuidado com
preservação da nossa natureza. E isso tem que estar em perspectiva de uma China no futuro também, né? Com essa visão da transição ecológica, né? Que é lá, inclusive, palavras do Xi Jinping, né? Então, veja, esse é um impasse, né? Agora, do ponto de vista da China, a segurança alimentar, mais alimentos tem que ser garantida essa produção alimentar, mas sem esse mais alimentos, sem essa natureza também eu não consigo. Tá claro esse yin e yang que a gente tem que fundamentar a nossa futura construção de parceria, a lógica da nossa futura construção de parcerias? Falem sim ou não alguma coisa. Todo mundo mudo. Estou vendo uma mãozinha subir. Podem falar, gente. Todo mundo mudo. Eu vi só uma mãozinha subir. Joia, outro. Tá bom, então. Vamos lá. Eu tenho que voltar a tela, porque eu voltei para ver o joinha. A importância. Tinha que ver o joinha, não podia deixar. Olha lá. Bom, mas enfim, e esse é o nosso foco, a nossa meta. Esse é o nosso objetivo, de fundar e estruturar as futuras relações nesse yin e yang. A nossa sagacidade tem que ser essa, dos dois lados, né? A gente não pode perder isso de vista, né? A gente não pode ser, né, puro desenvolvimentista da década de 70, senão a gente vai perder, a gente não vai dar certo. De qualquer forma, as nossas principais características é o nosso parceiro, a China é o nosso primeiro parceiro, a exportação principalmente de commodities, como soja, minério de ferro, a gente vai ver gráficos daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, mas muita relevância para investimentos, principalmente com infraestrutura de silos agrícolas, para nós é muito importante, e logística de transporte marítimo, ferroviário, qualquer coisa que você for pensar, trem-bala agora de Campinas, tudo, né? Esse livro aqui, vocês já leram esse livro aqui? Não leram? Leram? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma mãozinha subindo. Não leram, Gabriela? Leia. Baixe agora esse livro, incrível, muito legal. Só gente top falando, vocês vão adorar, bem a área de vocês, bem focado. Claro, né? Só a China, e não sei o quão além da China o grupo de vocês está indo, mas assim, é muito legal. É um livro muito bem feito, com autores brasileiros e chineses, né? Está aberto lá no portal dos livros da USP, gratuito, né? A USP tem vários livros abertos, né? Claro que vocês já sabem, né? E esse é um deles, tá? Ó, já dever de casa para a semana que vem, né? Ler. Imagina que vocês vão ter tempo, né? Tem 500 páginas o livro. Mas estou brincando. Quando tiver tempo, lê e tirar dúvida por e-mail, tá? Não, estou brincando, não é para ler semana que vem, estou brincando, tá, gente? Sem pressão. Mas é muito legal. Puxando alguns dados aqui, né? Então, o principal destino, imagina 1/3 dos 100 bi de agro brasileiro, gente, 1/3 de 100 bi. Alguém tem noção de quanto é isso? Eu não consigo nem imaginar quanto seja isso.
Eu não consigo imaginar a quantidade. Outro dia eu vi um comparativo de uma gigatonelada de carbono, né? Quanto que é uma gigatonelada de carbono? São não sei quantos, mais de 100 elefantes, 16 baleias. Eu assim, nossa, gente, tudo isso. Nossa, é um dos casos desse, né? Quanto vem a ser, né? 1/3 de 100 bi, né? 100 bi dólares, né? Aqueles mistérios, né? Quantos exatamente? Eu não consigo nem imaginar, é muita grana, né? É o que destinamos, né? 20% de todo o agrifood chinês é brasileiro. Olha isso, gente, 20%, né? É muita coisa. Por isso a nossa simbiose, né? Então, isso é um dos principais argumentos, né, dos acordos plurilaterais que a gente, porventura, vá ter, né? Qualquer acordo plurilateral, qualquer acordo bilateral que a gente for entrar, negociar, estruturar, pensar, ou, porventura, levar a cabo, nem que seja do ponto de vista informal, esse tipo de argumento tem que estar na mesa, né? Por quê? Porque está ali muito claramente esse potencial estratégico da nossa parceria, né? Esse potencial estratégico, o nosso yin e yang, né? Isso, e somos o primeiro em soja, né? Bife, frango, algodão, açúcar e celulose, né? O celulose para fazer várias coisas, né? Inclusive embalagens, né? As embalagens de comércio deles é nossa, aquelas de fazer o papel das embalagens. E uma diferença importante para a nossa aula, né? Que o Brasil tem priorizado bastante o multilateralismo, e inclusive é um dos principais atores que levam a cabo o regionalismo, né, através do Mercosul, de outros acordos, né, um dos articuladores de várias estratégias de regionalismo e muito ativo, né, com históricos inclusive de criação de posicionamentos e de princípios internacionais no multilateralismo que são muito úteis e usados, né, como nação mais favorecida, poluidor pagador, são criados por diplomatas brasileiros ou com contribuições muito importantes dos diplomatas brasileiros. Então, uma atuação muito forte da diplomacia e do corpo técnico brasileiro nesses foros multilaterais. A gente dá muita importância para esses foros multilaterais, né? A gente tem um corpo dedicado, trabalhando nesses foros multilaterais, né? Que está lá trabalhando mesmo, porque o governo manda, porque é para lá que eles fazem. Ao passo que os chineses, né, oficialmente não tem tanta, não apostam tantas fichas nesse multilateralismo, né? Pelo contrário, né? Inclusive, eu ia perguntar para vocês se vocês viram no regionalismo da aula passada, vocês viram os acordos, que tipo de acordos vocês viram no regionalismo? Vocês viram os acordos ou não viram os acordos? Vocês viram só os regionalismos formais, certo? Falem comigo, gente. Eu tenho que ver, que vocês vão responder e eu não vou ver por aqui, vocês não vão falar. Ou vocês vão ver? Vocês vão falar? Não. Professora, Fala. Elmer falando. Fala. Eu acredito que deva ter havido uma falta de comunicação, porque quando a senhora fala, por exemplo, de alguns acordos regionais,
para pessoal que é de relações internacionais, eu me incluo nisso, eu acredito que a gente entenda um pouco melhor quando a senhora fala. Contudo, no que pesa as aulas, e até onde chega o meu conhecimento e a minha memória no momento, eu não me recordo dos professores conversarem conosco especificamente sobre os acordos. Mas vocês não iam ter uma aula de regionalismo antes de mim? A gente teve uma alteração no cronograma, professora. Ah, entendi. Ah. E aí, com isso, a gente acabou tendo que reposicionar algumas aulas para depois. Ai, vocês vão ter multilateralismo antes de regionalismo? Ui! Ainda bem que eu não entrei em casos, hein? Vocês iam fundir a cabeça totalmente. Nossa Senhora, tá certo, né? Tá bom. Certinho, tá. Eu achei que vocês já tivessem tido, porque o programa era para falar sobre regionalismo. E aí eu falei, aí eu perguntei dos acordos, porque normalmente na aula de regionalismo não é todo professor que fala, né? Às vezes as pessoas falam só de regionalismo por definição. Não chega, né? Não fala dos megacordos, entendeu? Os megacordos não são, na verdade, regionalismo, né? São megacordos, né? Então, né? Então, são... Né? Não constitui formalmente um regionalismo. Plurilateralismo, no contexto jurídico da questão. Não faz formalmente um regionalismo, fica no plurilateralismo, né? Forma um megacordo, é um plurilateralismo. Mas é tão forte, é tão plurilateral que né, é um megacordo, né? Então, daí fica tão forte, né? Que aí vale a pena falar, né? E aí essa questão aí é muito importante, porque esses Comprehensive Economic Partnership, assim, eles fazem muita diferença e são o que os chineses têm dado muita prioridade para nós. Desculpa, para nós não, para o mundo, né? Eu tenho focado bastante. E o Brasil tem ficado um pouco de fora desse enlace plurilateral e não multilateral, porque os diplomatas estão no multilateralismo, estão lá, etc., e a gente está, né, um pouquinho tanto quanto longe, né, do plurilateralismo dos preferenciais lá, né? Essa característica, então, a gente tem que dar uma focada nessa estratégia, né? O pessoal de relações internacionais aí dessa classe, né? Desse grupo aqui, daí já está com isso na ponta da língua já, para a gente ter essa visão aí mais estratégica da nossa questão, né? Porque isso vai ter uma importância para nós que a gente tem que repensar, né? Não que a gente vá, de uma hora para outra, mudar a nossa política externa, mas talvez complementar, né? Complementar com atuações mais voltadas, ou pelo menos mais conscientes do que está acontecendo e com observadores, pelo menos, né? Distantes, porém mais participantes, né? Não simplesmente, né, ignorando o que está acontecendo, né, do lado de lá. Nossa, o que eu fiz? Vamos voltar. Justamente para identificar os riscos, né, e as oportunidades dessas parcerias, né, porque a gente tem, claro, dá muito medo entrar em uma parceria com parceiros tão fortes, né, no plurilateralismo, porque a característica do multilateralismo é que, na força das regras já consensadas do multilateralismo,
porque o multilateralismo, você já sabe as leis, você já se comprometeu às leis, e você entra naquele pacto já sabendo as leis, né? Então, você tem muito mais consciência daquele conjunto de regras que te regerá, será regulado o seu caso, por exemplo, a sua tratativa, as suas relações, etc. Nos plurilaterais e qualquer acordo de parceria, você não tem essa segurança, né? Mas, estrategicamente, é o caso de se pensar e de, talvez, né, ter o cuidado de negociar, né, consensos ali de sustentabilidade, garantias, né, sociais, apesar que é muito difícil, né? As assimetrias são muito fortes, né? E essa característica justamente, e é por isso que a China opta por esse tipo de contrato, porque esse tipo de contrato internacional é muito mais forte, né? Ela tem muito mais poder, dada a assimetria de poder. Ui, nossa, ui. Aqui são um pouquinho de números, não sei se vocês tinham esses números, né, para vocês terem uma ideia, né, de escala, né, do tanto de tributos que são cobrados, 12% de toda a carne, para vocês terem uma ideia, né, 14% de todo o frango, muita coisa, né? Não é pouca coisa, né? Então, imagine. E isso aqui não inclui a soja, né? E por que não inclui a soja, né? Porque é muito grande o volume da soja. Se a gente colocasse a soja, não ia nem caber nesse gráfico aqui, para vocês terem uma ideia, né? A gente vai ver lá para frente. Eu coloquei o Comex de soja para vocês terem uma ideia aí, para ficar mais claro para a nossa história aqui, tá? Ah, eu não falei do outro grafiquinho que eu pus para vocês aqui. Esse é o crescimento que tem crescido, para vocês terem uma ideia, como a gente pode explorar esse crescimento, né? Como que eu penso que a gente pode explorar isso? Como que eu vejo essa estratégia aqui para nós, né? E um caso a ser pensado, né, de a gente explorar essa parceria no futuro, né, de a gente trabalhar isso para o futuro como nação, né, colocar aqui outros produtos, né, outras questões mais desenvolvidas, né, com mais valor agregado, como que a gente puxa isso para outras formas de exportar, né, negociar outras formas de inserção no comércio, né? Claro que buscando um aumento, né, mas de talvez uma outra forma, talvez, né? E também uma atenção que a gente tem que ter e que pode ser acionada, mas que a gente não acionou. Nunca tivemos um caso ainda, que eu me lembre, entre nós dois, né? Brasil e China, especificamente, né? Entre nós dois, com a nossa estatal, né? A nossa política agrícola estatal, né? A gente tem essa questão muito forte, né, de a gente colocar os nossos governos como regulando a nossa política de crédito, política
a China, ela tem, por exemplo, as estatais dela comprando uma quantidade aqui, para vocês terem uma escala, né? Temos essa aqui, a STE, são as empresas estatais, 90% de cota, né, do trigo, né, 60% do milho, 70% do açúcar, 30% do algodão. É muito significativo se você for pensar numa escala que a gente voltou ali, que vimos de muita tonelada, né? Vamos voltar para aquele lá que a gente estava. Né? Imagina, 30% de uma coisa que já é... Né? Olha só, a gente estava no 816, olha a quantidade, é muita coisa, né? É uma escala gigantesca, né, de compras governamentais aqui, que a gente tem, né? Mas, enfim, isso... E a questão de ser compras governamentais, isso não é acionável, né? São exceções que você pode colocar para você, para o seu governo, né, exercer a sua atividade. Então, você está isento de utilizar esse tipo de atribuição, né? Nesse slide aqui, olha que bonitinho esse desenho, gente, acho tão fofinho, assim. Foi naquela época que entalou o barco. Aí eu coloquei lá do negócio. Alguém fez de Lego uma coisa de piada do barco da Evergreen. Olha isso, que graça, meu. Esse cara... e pior que parece um comediante de antigamente, que era muito engraçado, mas não é. Ele faz às vezes, ele imita um comediante inglês de antigamente, o cabelo assim, igual, mas ele não é novo, é óbvio, né, que é o novo, aconteceu, né, da época lá do entalamento lá do cargueiro, mas, enfim, é muito engraçadinha essa história aí do negócio. Ele fez de Lego esse naviozinho aí, pô, foi comédia geral, enfim. Bom, e aí, temos alguma dúvida por enquanto? Algum comentário? Olha, Lucas saiu da reunião. Eu fui ver o comentário, só vi que Lucas saiu da reunião até agora. Nada novo, por enquanto. Onde está o comentário, né? Estou aqui, professora. Ah, não, eu não saí da reunião. Pronto. Pessoal, alguém tem alguma coisa para comentar? Oi? Dúvidas? Não? Comentem alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma coisa, nada? Alguém teria alguma coisa para poder expor, pessoal? Eu, assim, por mim, realmente, tem algumas coisas que eu estou conhecendo mais novas, algumas não. Eu sou mais da área de ciências sociais, professora, mas a gente vai sempre indo, né, algumas aulas. Mas o grupo de vocês é de várias áreas também? A gente tem, assim, o grupo é para poder aprender, assim, várias coisas sobre a Ásia mesmo, vários países. A gente dá preferência de não tentar só, né, na China, Japão e Coreia. E a grande parte dos interessados costumam ser de relações internacionais mesmo, né? Mas uma pequena minoria vai vindo de outras áreas, assim. Eu sou um dos ciências sociais da antropologia. Que legal. E não tem direito perdido no meio do caminho?
Tem sim, porque o nosso grupo é da Faculdade de Direito, né, com Relações Internacionais, aí o pessoal vem bastante. Tem eu, Flávia, que é perdida também, da área do direito, mas também sou da área de comércio internacional. Aí, Flávia, tamo junto aí. É uma pelo menos da minha área, vá. Mas, assim, eu não atuo, né? Eu fiz direito, mas agora eu tenho uma empresa de negócios internacionais, então essa sua aula está sendo muito importante para mim. Olha lá, vê só. Mas é assim, uma vez direito é sempre direito, né? Não, tá no coração. Bom, mas e aí? Agora eu não sei se eu ia fazer um resuminho do regionalismo, só assim, gente, como vocês viram na aula passada, vocês viram de regionalismo, eu acho que eu faço esse resuminho, né? Ou explico mais detalhadamente? Não sei o que eu faço. Professora, se quiser fazer o resumo que a senhora preparou, eu acredito que algumas pessoas aqui já tiveram um contato, né, também com... né, porque depois também vocês vão ter na aula, né, porque... vou fazer esse resuminho bem basicão mesmo, né? Fica à vontade, professora. Bom, de qualquer forma, vamos falar sobre o comércio internacional de uma forma que a gente precisa deixar bem claro, porque, assim, a gente precisa saber que quando a gente for fazer alguma coisa com Ásia, a gente não pode cair naquela balela de, olha, a gente precisa desenvolver a qualquer custo, a gente precisa fazer o que a China fez... e a gente precisa fazer de novo, o milagre econômico da década de 70, está tudo errado. A gente não precisa fazer nada que a outra pessoa fez lá atrás. Vocês concordam comigo, gente? A gente é outro país, a gente já está em outra coisa, a gente tem outro momento, existe um negócio que chama curva de Kuznets, que quem quiser fazer eu dou outra aula para vocês, se vocês quiserem, mas é outra coisa. É uma curvinha assim, a gente tem um pulo que é leapfrog, a gente pode ir direto, a gente não precisa fazer a curva de novo, as outras pessoas, é tipo reinventar a roda, a gente não precisa, já inventaram a roda, os caras já sofreram, a gente não precisa sofrer de novo, entendeu? Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o desenvolvimento sustentável, a gente precisa fazer o bio, a gente precisa fazer a economia do bio, a gente precisa fazer a roda girar do bio, a gente precisa fazer o mundo inteiro ser bio, e a gente precisa fazer, a gente precisa ser a China do bio, é isso que a gente precisa fazer, é isso, entendeu? Na minha concepção, pelo menos. Bom, e para isso, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, tá muito claro, para não cair no mesmo erro do passado, que a gente não precisa que o comércio seja baseado em vantagens comparativas, né? Tem muita questão que a gente precisa ter muita complementariedade por aí, que a gente precisa ser explorada, né? Que o comércio tem ganhos a serem como que é? Igual um cavalinho assim que a gente vai não sei a palavra direito, a gente precisa levar, sabe? Domar e levar. Isso que a gente precisa fazer. A gente precisa domar o comércio no nosso interesse e levar esses ganhos de comércio que são maiores para a sociedade e criar umas precificações para esses bens comuns que ainda não existem, que a maioria dos bens comuns não são precificáveis ainda, não existem preços para a maioria dos bens comuns, e isso distorce a nossa economia, infelizmente, né? Então,
carbono não é precificado, água não é precificada, ar de qualidade não é precificado, beleza cênica da natureza não é precificada, né? Biodiversidade não é precificada, não temos nada precificado nesse sentido, então tudo isso é gratuito, né? E a gente acaba tendo toda essa esses bens distorcendo a economia, porque eles estão embutidos no preço de outras, né, commodities aí, e sendo consumidos gratuitamente, né, por aí, né? Então, a gente precisa inverter isso, colocar isso no preço, enfim, é uma questão de métrica a ser estruturada para o comércio. Mas, enfim, a gente tem muitos ganhos a serem conseguidos com isso, e a gente precisa, como país, desenvolver isso. E isso em parceria com os asiáticos. Não dá para a gente fazer isso sozinho. Não existe um mundo, né, desatrelado. Né? Não dá para ser esse mundo bio, né, sozinho e o mundo industrial sozinho. Né? Eles não vão comer a indústria e a gente não vai viver nas árvores. Ai, credo, né? Ai. Ninguém... Apesar que eu prefiro viver no mundo das árvores do que no mundo das indústrias, mas vai ser bem difícil. Eu não estou querendo viver sem penicilina, gente. Pior coisa do mundo. Né? Enfim, mas vamos, né? A gente precisa ver essa questão e estruturar esse estilo de parceria de uma maneira que seja de uma forma que produz esse tipo de benefício, né? Então, menores preços, tecnologia, otimização, diversificação de mercados, né? Dessa forma que a gente tem, né, com esses modelos. Para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui para vocês mostrando, né, as exportações, né, e importações, né, do mundo e das economias emergentes, para vocês, das relações internacionais, isso já está bem claro, né, já sabem isso de cor e salteado, mas quem não é da área pode até ser uma surpresa, né? Mas você vê que o mundo inteiro está crescendo, não é um crescimento, ai, nossa, ficou só um lado do mundo crescendo, não, está todo mundo junto crescendo, né? É benéfico para todo mundo, está todo mundo crescendo, né? O mundo inteiro está crescendo, né? E aí o cuidado, né, que a gente precisa ter políticas comerciais que promovam o desenvolvimento interno, né, mas veja que com cuidado, porque esse tipo de substituição de importações pode ter efeito reverso. A gente viu isso na nossa política mesmo, né? A gente viu política de substituição de importação que, na verdade, fez o contrário, né? Ficou engessada a nossa indústria, né? A gente criou, na verdade, uma barreira às importações externas. Aí eu coloquei aqui um comparativo, né, de políticas para vocês terem uma ideia aqui de tratamento ambíguo que as políticas podem ter e gerar nas questões que a gente normalmente vai ver nos casos, né? Quando você tem casos de políticas e questionamentos internacionais, normalmente são relativos a políticas em relação a... Desculpa, quando você tem casos relacionados a contenciosos na OMC, você vai ter casos relacionados a políticas que estão sendo aplicadas pelo governo. Por quê? Porque o governo está achando que está querendo fazer isso. Ele está querendo fazer uma política que quer gerar
um excedente de produtor, quer excedente de consumidor, quer gerar receita para o governo, ou seja, ele está achando que ele vai fazer alguma coisa com isso. Então, ele ou aumenta a tarifa, ou ele dá um subsídio à exportação, ou ele dá uma cota de importação, ou ele restringe alguma coisa, fala que não pode fazer uma taxa de uma exportação de alguma coisa, né? Ele faz alguma forma de restrição ao comércio. São essas as posições que vocês vão ver nos casos da OMC. As diversas questões que aparecem na OMC, né? São relativas a essas políticas dos estados, né? E o Comex brasileiro, né? Então, a gente exporta basicamente produtos primários, que são semi-industrializados, né? Principalmente para a China. Então, o nosso comércio externo no ano passado, né? Esse volume maravilhoso, né? Veja que soja distorce qualquer gráfico, não dá para pôr naquele negocinho lá que fica feio, né? Fica uma coisa toda ela vai ficar só aparecendo naquele negócio. Não dava para pôr soja naquilo, por isso que eles colocaram embaixo, sem a soja, porque daí ficava feio se pusesse a soja, ia ficar só o gráfico inteiro da soja lá, né? Aí eles tiraram a soja lá, né? Por isso. Né? E aqui os importados, né? Os nossos importados aqui. Veja que muitos adubos e fertilizantes, né, que a gente importa. Muita dependência com a importação de adubos, e que a gente poderia desenvolver uma indústria de biofertilizantes aqui. Muito importante que a gente desenvolvesse isso, né? E essa aqui é a nossa, a nossa lindíssima balancinha, né? Veja que aqui está essa nossa verdinha, nossa linha verdinha. Não dá nem para ver qual que é a verdinha para vocês muito bem, né? Mas é o total de alimentos aqui, o verdinho. Onde ela tá? Tá aqui, ó. Isso aqui. Das exportações. E essa daqui, importações. Olha só como a China destoa. Você vê que Singapura também está forte, né? Pensando aqui. Né? E olha o Japão também, para vocês. Né? Número forte. Mas a China é realmente muito distante, né? Praticamente 80 bi. Ó, quase, hein? Quase 80 bi. E a importação também nada desprezível. Quase 40 bi, né? Quase 40 bi. E Japão chega a 4 bi. Qual que era mesmo a nossa importação que a gente estava vendo ali? Do Japão? Alguém memorizou? 5 bi. Ó, o Japão tá equilibradinho, né? 4, 5. O Japão tá equilibradinho, né? Bom, em regionalismo a gente ia fazer a gente ia fazer um recordar é viver,
mas a gente vai fazer um apresentar do zero, de forma sumária. Ai, 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 que responsa, né? Bom, os cases que a gente fala aqui na nossa aula são basicamente da OMC, que é multilateral. Multilateral, como a gente estava falando, né? O multilateralismo o regionalismo é uma exceção do multilateralismo. É acordado dentro do multilateralismo que vai haver uma exceção, ou seja, as regras do multilateralismo vão ser relevadas para um grupo de pessoas, vai ser uma exceção para um grupinho, né? Apenas que vai ser anunciado ali para aquele grupinho, né? E aquele grupinho vai ser, então, para aquele grupinho vai ser autorizado praticar aquele pequeniníssimo desvio de comércio, vai estar autorizado. Aquele grupinho vai estar autorizado, né? Então, dentro dos órgãos multilaterais vai estar lá anunciado, todo mundo vai ficar sabendo, vai ter um acordo de criação desse regionalismo, né? E aquela preferência regional vai estar ali criada, né? Que aquela exceção ao livre comércio vai estar autorizada ali, então vai por um tempo, né? A tese é que aquele regionalismo, em tese, vai vigorar por um tempo, né? Normalmente eles se criam com a expectativa de criar forças para os seus países se fortalecerem e melhorarem sua envergadura para depois competirem de igual para igual com os demais países do mundo, né? Essa era a estratégia de criação dos países ao longo, né, da história, né, que foi criada normalmente aí, né? Então, bem rapidamente, porque era para ser uma revisão para vocês, né? É uma redução dessas barreiras, né? Então, essa discriminação autorizada vai ser criada para esses países que foram anunciados apenas, né? Não necessariamente são contíguos, pode ser de outras regiões, então nada impede que um regionalismo seja criado entre Brasil e China, a gente poderia ter uma região assim, né? Como se fosse uma Europa, só que com um oceano no meio, não tem necessidade, porque é um documento jurídico que cria um regionalismo, e não uma região geográfica, não é a geografia, mas sim o direito que cria um regionalismo, né? Então, é uma discriminação autorizada, né, essa preferência, juridicamente, não geograficamente, e isso faz com que esses setores econômicos sejam protegidos. Então, aqui no Brasil tem uma série de proteções, né, e exceções também, né? Dizem que a nossa universidade é comum e as nossas proteções são mais furadas do que peneira, né? Mas, enfim, essa era a nossa necessidade aí, né? Quando foi criada e ao longo da história, né? Principalmente com áreas como as industriais e agrícolas, que são bastante sensíveis para os países via de regra, né? Tipos aí de regionalismos, então, as áreas de livre comércio, né? A União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica, né? Como o mais forte de todos, né? O exemplo clássico, o da União Europeia, né? Então, eles vão abrindo, né? Até que todos eles têm uma mesma política monetária, né? Então, o primeiro tem apenas
uma interdependência, um livre comércio, uma preferência, depois tem tarifas, né? Uma TEC, que é o caso aqui do nosso mercado externo comum, mas tem uma TEC mais cheia de furos, né? Como o nosso. Aí depois o nosso mercado comum, que tem livre circulação de pessoas, né? Aí o capital ainda com algumas limitações, né? Pode ter de uma tarifação comum também, né? Aí depois os bastiões, né, vão unificando. Então pode ter com isso a moeda, né? Vem tudo unificando aí, criando essa base, né? União econômica mesmo, porque a soberania daí de você criar a sua política monetária é cedida, né, para o bloco econômico. Isso é bastante relevante, né, e bem difícil de ser conseguido, né? E a parte dos mega-acordos, você considerar os mega-acordos uma região é juridicamente impreciso, mas para relações internacionais é bem efetivo, porque você consegue pensar isso de forma bastante importante, porque você impacta muito a realidade, né? São acordos muito válidos na prática, apesar deles não serem exceções a nenhum multilateralismo, né? São acordos preferenciais, né? Que são criados, né? Como qualquer acordo preferencial entre partes normais. Entre partes normais mesmo, com termos entre si e liberalidades e disposições, às vezes até um tanto quanto discutíveis e às vezes com especificidades de cunho bastante assimétricos, né? Então, com pouca possibilidade de negociação, quase um acordo de como que fala aqueles acordos não é de acordo de telefonia, né? Nosso, que a gente não tem capacidade de negociação, a gente simplesmente assina, sabe? Não tem nem como a gente negociar, né? Então, mas enfim, tem muita função prática, né? E enfim, mas eles acabam sendo bem impactantes, né? No caso de algumas regiões, né? E valem muito fortemente, né? Porque apesar de não serem formalizados em sua, às vezes não tem uma formalização muito assim, às vezes alguns países formalizam a sua entrada no acordo com um termo, uma carta de intenções ou alguma sessão irregular, aí assim, você não sabe se vale totalmente ou vale não, mas para esse vale na totalidade, para o outro vale, mas sem a cláusula não sei o quê, esse se manifestou, mas manifestou com a ausência de não sei, então você nunca sabe ao certo se todas as regras valem para todo mundo, sabe? E essa insegurança jurídica, apesar de ser todas essas questões, eles acabam sendo muito práticos, né? Muito rápidos, né? Geram uma facilidade de
de negociação e de agilidade de colocar em prática todos os investimentos, é lógico, né, também, porque, afinal, é uma parte que é super forte, as outras um pouco mais frágeis, né, então acaba sendo assinado muito rápido, e as negociações acabam sendo muito ágeis dentro, né, desse tipo de acordo, ao passo que numa renegociação multilateral, principalmente no ponto em que se chegou atualmente, após a rodada Doha, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente lá na parte do multilateralismo, as negociações se encontram tanto quanto, né, maduras, de impasses, e os países bastante desenvolvidos no acordo de interesses, já atentos, né, já tomaram muito olé, né, ao longo da história, em outras negociações, né, então, em negociações passadas de agricultura, então, né, em trocas com propriedade intelectual e agricultura, por exemplo, que aconteceu em 94. Então, assim, histórias, né, que já aconteceram e já deixaram isso já de antemão, os países já sabem as regras de muito claramente. Ao passo que nesses outros acordos ainda é uma total... um espaguete bol muito confuso, né? E isso favorece com que haja agilidade, mas também favorece que haja a dificuldade de os direitos serem garantidos, né? Principalmente para os mais fracos, né? Da relação, né? O que é um tanto quanto problemático, né, para o atual momento, né, de grandes desafios climáticos, grandes desafios, né, principalmente para florestas, com povos originários envolvidos, com biodiversidade, com áreas protegidas. Então, a gente tem muitos interesses que precisam de força, que seria aqui no Brasil o nosso Ministério Público, né? A gente precisaria de estruturas como um Ministério Público internacional, que não existe, né? Então, seria uma questão desse sentido que dificulta, né, esse tipo de negociação e que não existe no direito internacional, né? Então, é muito complicado nesse tipo de estrutura que não é o multilateralismo clássico, né? E nem o regionalismo clássico também, né? Um plurilateralismo, né? Então, esse plurilateralismo é bem frágil as relações, né? Bem efêmera. E portanto, para o meio ambiente e para as relações sociais, né, trabalhistas, preocupante, pode ser preocupante, não necessariamente preocupante, mas pode ser preocupante, né? Não estou dizendo que é preocupante, mas pode ser, né? Pode ser mais preocupante, né? Dependendo da relação, né? Mas então, nesses novos mega acordos e na negociação, nesse tipo de grandes acordos aí, tem sido, né, a grande estratégia, né, oriental, né, que tem sido aplicada, né? O que não tem sido feito no multilateralismo tem sido feito nesses mega acordos, né? O que a gente não conseguiu fazer nas rodadas, né, do multilateralismo, a gente conseguiu, pelo contrário, né, com esses acordos econômicos de parcerias aqui, né? Muita coisa conseguiu ser feita aqui com paz, segurança, né? Até com desenvolvimento sustentável com esses acordos aqui. Então, teve o Comprehensive, né, da ASEAN com a China,
com esse da Austrália, China, Japão, o Belt and Road mesmo, né? Veja que esses direitos do Belt and Road, eles se manifestam de diversas maneiras, às vezes nem é com acordos propriamente ditos, às vezes são acordos bem pontuais entre um país e outro, mas que entram no guarda-chuva do Belt and Road, sabe? Então, às vezes a gente nem pode chamar isso de uma iniciativa regionalista ou plurilateral, propriamente dita, né? A gente teria que encarar isso como uma estratégia de articulação de posicionamento regional, né? De presença regional, né? Chama a palavra presença regional, não de regionalismo, né? Mas é bom a gente aprender junto, né? E pensar junto nessa estratégia, né? Mas, enfim, isso gera no Ocidente um medo, um receio de que essa relevância gire em torno de uma criação de uma OTAN, mais alguma coisa do gênero, né? Que, né, não seja assim tão irrelevante como a gente teria, né, que pensar, ou que, enfim, do ponto de vista jurídico, essa estratégia gera esse tipo de posicionamento, e por conta do não conhecimento das regras, eu imagino, né? E aí eu não falei desse livro aqui que vale a pena também ser estudado, Economic Integration Report, né? Bem interessante também. Tem esse link aqui para vocês baixarem, tá? Bem interessante para vocês. Bom, com gráficos, e vocês podem pegar gratuitamente. Agora eu estou indo para frente, para trás, para o lado. Cadê o negócio aqui? Voltei e agora nada de ir para trás. Agora foi. Vamos lá. Bom, e no multilateralismo propriamente dito, a partir de 2001, né, que é onde a gente acaba aparecendo aqui a China, né? As negociações entre os estados acabam acontecendo Gente do céu, meu filho está em polvorosa aqui. Só um minutinho. André. Os caras acham que são samurais. Essa hora da noite. A negociação multilateral, além de ela ser uma negociação e de um conjunto de regras, um conjunto de contratos e um arcabouço jurídico para a gente seguir, a importância disso é muito, muito, muito relevante, claro, sem dúvida, mas, além disso, é muito relevante o fato de o multilateralismo se prestar também como palco de negociações e treinamentos, né? Como avanços, né? Eu trouxe aqui um vídeo, depois vocês assistem quando vocês tiverem um tempinho, do principal acordo agora que foi conseguido, né, o ano passado,
no finalzinho do ano retrasado, na verdade, acho que foi em 2022 que eles conseguiram assinar a primeira assinatura, né, que foi contra os subsídios predatórios, a pesca predatória, né? A primeira assinatura que foi em 2022, se não me engano. Mas, enfim, veja que o palco, não só de assinatura, mas não só de negociação, de criação de leis, etc., mas também de se prestar a isso, sabe? De divulgação, de criação desses palcos de negociação, de falar sobre, de articular interesses, sabe? E num mundo assim tão disforme, desarticulado, sem uma narrativa, esse papel da OMC, que ela tem assumido com tanta propriedade, tem sido, assim, eu acho que muito fundamental, e que eu acho que dá uma renovada, sabe, do nosso... sabe, assim, refresca, né, o fato da OMC agora, assim. Os nossos novos ares. Estou ouvindo um barulhinho. Alguém vai perguntar? Alguma coisa? Não, alarme falso. Ai, que pena, gente. Perguntem alguma coisa. Nossa, obrigada. Não teve ainda nenhum, pessoal. Ah, que pena. Bom, mas vamos lá. Mas assistam, assim, é só propaganda do World Days Ocean, mas é um novo papel, e talvez... eu não vou passar agora, porque a gente não tem tempo. Não, eu também não vou direto para o mecanismo de solução de controvérsia, eu quero falar da OMC propriamente dita. Veja que esse livro também é bem importante aqui, mas esse é totalmente pago, caríssimo, não sei se vocês têm acesso na biblioteca de vocês, mas é uma bíblia para a nossa área, para quem vai atuar, tem vários casos, vários textos, várias histórias, etc. e tal. E, assim, muito importante, né? E dá a carinha da OMC, né? Claro que principal questão, né? Quem participa da OMC não são as empresas, mas como professora, toda vez que eu falo isso, os alunos, assim, né, que eu dou aula de internacional pública e privada, né? Agora eu não dou mais, mas na época que eu era professora de Direito, eu dava aula eu dava aula de internacional pública e privada. Aí os alunos assim, mas como, professora? As empresas não fazem parte da organização? Eu falei, não, fazem. Eles ficavam na maior frustração. Mas como não fazem parte as empresas? Mas não fazem, mas são só os estados. Eles ficavam na maior frustração. Eu assim, gente, mas é assim, são organizações internacionais de estados, membros. As empresas não fazem parte. E os alunos, assim, já são, né, do século XXI, né, achando que já transformou, já, nossa, como assim? Já estamos no século XXI, mas não estamos ainda. Enfim, e eles ficavam muito frustrados, mas isso tem mudado bastante, tem muita participação conjunta, muitas delegações, muitos fóruns temáticos com delegações de empresas participando amplamente, né? Você vê muita empresa e diplomacia corporativa indo para a OMC, participando junto, indo, acompanhando as delegações de diplomatas, os diplomatas procurando as empresas para participar junto, né, buscando dados, e as próprias empresas, né, indo às COPs, né, sendo chamada, a Apex chamando muitas empresas, né, por exemplo.
E isso com essa nova abordagem, né? Eu acho que tem muito chão ainda para a gente angariar uma organização mundial nesse sentido. Mas hoje, o que temos, né? Vamos falar do que temos, né? Que é tão importante, né? Uma organização que busca liberalizar o comércio, né? Onde os governos negociam acordos comerciais, fazem disputa, né? Disputam os seus problemas com comércios, né? O que aconteceram entre os seus países, né? Então, a minha política teve tributações que não são autorizadas pelos meus países. Eu falei que era para o meu governo, mas não era para o meu governo coisa nenhuma. Eu falei que era para mim, não, mas não era. Eu protegi a minha indústria e falei que era isso, mas era só porque eu queria que a minha indústria fosse favorecida e não que não importasse dos meus concorrentes internacionais. Então, eu estava distorcendo o comércio internacional, estava só protegendo a minha indústria nacional, né, ao detrimento dos concorrentes internacionais. Era isso que eu estava fazendo e falando que era protegendo contra um risco ambiental, por exemplo. Mentira, não queria nada disso. Né? Então, vários argumentos podem ser elaborados, né? Mas, enfim, essas são as funções, né? E por último, operacionalizar o sistema de regras, né, que são previstos lá pelos diversos acordos que fazem parte do conjunto de regras da OMC, né? E vários mesmos, né? Não sei se vocês têm essa ideia de quantos acordos a gente tem, mas são vários, né? Desde o GATT, né? O General Agreement on Trade and Tariffs, até o de barreiras técnicas, sanitárias, né? Outros acordos, né? Bastante importantes, né? E o que era essa Doha, né, que eu falei que era desde Doha, né, essa questão, né? Então, a gente tem esse impasse que o multilateralismo e que essa questão nos dá, que com o poder dos mais fracos no multilateralismo, a gente consegue ser muito forte, né? O que a gente não consegue na negociação plurilateral, que é muito fraco o nosso poder, né? Quando os poderes são assimétricos, como naquele que a gente estava fazendo, né? Naquelas estratégias que a gente estava vendo, né? Nos casos de que a gente estava vendo nos outros casos nos casos dos acordos preferenciais que a gente estava vendo há pouco, né? E o mecanismo de solução de controvérsias propriamente dito, né? A gente pensa, mas, poxa, deve ter tantos anos que o mecanismo de solução de controvérsia existe, né? Deve ter uma porção de casos, igual o Tribunal Brasileiro, né? Deve ter uma profusão de casos todo dia, deve ter um caso sendo decidido. Não, né? São poucos casos até. Por quê? Porque a maioria, e esse é o grande barato da OMC, porque a gente consegue decidir as coisas e os problemas são decididos normalmente por negociação. Antes de virar o painel, antes de vir a decisão, os próprios países já se decidiram, já se
já se acordaram qual que era a sua decisão. Então, esse é o grande lance também, porque você consegue fazer com que esse fato seja muito mais rápido, né? Antes de você conseguir, você nem precise fazer, na verdade, o processo mesmo ser feito, né? Então, a grande maioria nem precisa do processo, né, ser levado a cabo, né? Caro para caramba, os países já entram em acordo mesmo, já resolvem por si só, a negociação em si é o que mais vale, porque afinal é em país, é de país para país, político por político, e aí a negociação, tanto que vai valer mesmo do que o caso, né, a decisão. Mas, enfim, a decisão muitas vezes é necessária, e quando ela ocorre, normalmente, é a consulta 60 dias, depois um painel que dura um processo de 9 meses, até ele ser estabelecido, aí tem uma revisão ali de 90, 60 dias, né? Uma adoção ali do relatório de 60 dias, né? 30 dias ali, né, para sair o relatório, uma implementação de 15 meses, né? Talvez uma possível disputa em cima da implementação, né? Talvez 30 dias para uma retaliação, se não for cumprida, né? E aí, esse é um caso clássico, né? De processo. E números aqui, quantas disputas mais ou menos? Não é só 547 disputas, né? Não é muita coisa, né? 224 nos painéis, né? E 153 nas apelações, ou seja, na segunda instância, né? Vamos supor, vamos chamar assim, né? 414 decisões tiveram, né? Foram adotadas, né? Os que mais acionam são os Estados Unidos, né? Olha isso. E também é o que mais é acionado. Mais aciona e mais acionado. E olha, a maior condenação, 4 bilhões. Número de disputas, né? Olha só, né? Contra medidas de 15, né? O número e aqui o número de processos que geraram e que renderam em medidas de antidumping, 124. E não é muita coisa, né? Então, que renderam contra 15 de contramedidas e 124 de contradumping, não teve tanta coisa, para vocês terem uma ideia. Veja, nos casos do Brasil, os casos de um processo brasileiro são coisas assim de perder de vistas, né? Então, você não tem nem uma comparação com o caso brasileiro. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei o caso de um mercado de carbono, para vocês terem uma ideia, do carbono nacional, de mercado de carbono chinês, brasileiro e do mundo que a gente poderia negociar. Olha isso, gente, que isso também é um mercado que a gente poderia acionar. Não tem muito a ver com a OMC, mas é um futuro mercado que a gente poderia incluir nessa entrada de commodities, né? Veja que a China já está com várias iniciativas aqui,
né? Tanto a questão, aqui são os mercados de carbono no mundo. Todos esses em verdinho são o verdinho, o roxinho, desculpa, o roxinho são os mercados regulados, ou seja, só governamentais, ou seja, que tem licença, faz uma licença de carbono. Ó, mineradora, você só pode emitir tanto de carbono, acima de tanto de carbono você tem que comprar de alguém obrigatoriamente. Então, alguém tem que produzir esse crédito de carbono para te vender, tá? Então, esse é o mercado regulado. O verdinho claro, que é esse daqui debaixo da Arábia, da versão desse, assim, verdinho mais claro, né? Você está dizendo aqui que você só tem o mercado voluntário, ou seja, só projetos de crédito de carbono. Ou seja, você tem uma melhora de alguma área de degradação ambiental, alguma coisa que a gente poderia fazer bastante aqui no Brasil, porque a gente tem um monte de terra degradada, por exemplo, algumas coisas de pastagem, algumas coisas não, muitas coisas de pastagem degradada que a gente poderia fazer crédito e vender, né? Então, várias coisas nesse sentido. E esse azulzinho mais, assim, um azul um tanto quanto claro, sabe, esse azul aguado aqui, esse azul é o que tem 2. Então, vejam que a China tem os 2, né? O regulado e o voluntário, né? E várias iniciativas dentro da China também estão sendo criadas, né? Tanto de regulado como de regulado e voluntário, né? Dentro da China. Então, além do nacional, estão sendo criados dentro, né? Iniciativas de cidades, de regiões, também de mercados regulados e voluntários. E a gente também poderia estar fazendo isso, né? Para fazer essa sistematização de um mercado, né, de uma commodity ambiental aí, para incluir entre esses países, né, para ampliar a nossa participação, né, na nossa estratégia, né, de commodity ambiental e não só de exportador de commodity, né, agrícola, né, qualificar aí essa nossa exportação, né. Perguntas, pessoal, discussões. E nada, nenhuma pergunta, nada, nenhuma discussão, nenhum interesse específico, nada do gênero. Eu tenho uma dúvida, acho que é uma pergunta meio boba, mas... Nenhuma pergunta é boba, duvido. Aquele sobre o crédito de carbono, né? O protocolo de Kyoto, ele ainda vale ou teve um novo protocolo? Não, o protocolo de Kyoto foi substituído. Agora é o Acordo de Paris. O protocolo de Kyoto ele só valia para os países do norte global, né? Do anexo 1, que eram os países ricos. Agora, o Acordo de Paris, ele vale para todo mundo. Então, a gente, que é país em desenvolvimento, também tem as suas metas voluntárias, porém obrigatórias. Aí, outra coisa que os alunos ficam assim, né? Oi? Como? Ei, mas é voluntária, daí é obrigatória? Como é que é isso, né? Parece aquelas coisas, né? Você não pode comer o iogurte, mas pode comer o iogurte? Como assim, né? Parece, né? Que coisa, como assim? Né? Aquela coisa de mãe, né? Não pode comer iogurte, mas... é voluntário, meta voluntária. Olha, você que faz a sua meta. Quanto que você vai conseguir reduzir? Mas a hora que você anunciou a sua meta, aí essa meta se torna obrigatória, sabe? Entendi. Então, essa é a lógica do Acordo de Paris.
e agora todos os países são obrigados a essa meta, né? E a gente segue agora o Acordo de Paris. Inclusive, a gente está em fase de agora renegociar a nossa meta, a segunda parte, porque a gente já teve a primeira, né, das nossas NDCs, e agora a gente vai ter uma renegociação agora das NDCs. Todo mundo vai ser convocado a melhorar suas NDCs. Nossa, né? Está precisando, né? Estamos, né? Estamos precisando cumprir e melhorar. Cumprir e ficar mais arrojada a meta. Ainda continua tendo aquela forma de negociação na bolsa, com as empresas que tinha algo parecido no protocolo de Kyoto, não tinha? De negociação das empresas também, que vendiam? Tinha. O MDL, foi uma criação de um brasileiro, inclusive, a negociação dos MDLs. Foi a diplomacia brasileira que criou os MDLs, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Muito, muito bacana esse tipo de criação. Não só dos brasileiros, mas os brasileiros estavam junto criando, né? Brasileiros ajudaram a criar essa estratégia, né, de mecanismo de desenvolvimento limpo. Até hoje, o artigo 6.4, que é o que vai colocar o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o do Acordo de Paris, ainda não foi regulamentado. Então, a gente não tem o mecanismo de desenvolvimento limpo, que seria o equivalente do MDL hoje, vigente, plenamente em vigor ainda, né? Era para ser na COP retrasada, era para ser. Todo mundo estava falando que ia ser, só que não foi. Aí deu uma encrenca lá danada e não foi. E aí está todo mundo ainda discutindo. Esse artigo aí tá difícil, viu, de sair. Uma coisa que olha, eu sinceramente não vejo como isso está tão enrolado de sair, porque não faz o menor sentido, porque teria que já está em vigor há muito tempo. É que nem a implementação do Código Florestal, né, que é de 2011, começou a viger em 2012 e até hoje não está plenamente em vigor. Eu não consigo entender como isso pode estar acontecendo ainda. Nossa, 10 anos, mais 12 anos, né? Eu acho que até... E aí eu trabalhei com o pessoal em Singapura, né? E o pessoal de Singapura, eu explicava isso, a gente fez um relatório, né, de cortes internacionais, né, cortes e tribunais internacionais de meio ambiente, e aí eu explicando que ainda não era implementado, aí eles assim, não tem ainda lei, não, tem a lei, não, mas não passou ainda a lei, não, tem a lei, passou a lei, não, mas não passou a lei, tem a lei está em vigor, não, mas eu não estou entendendo, gente, não, foi uma volta, mas eu tinha que explicar isso umas 20 vezes, e o povo assim, gente, essa menina não está entendendo. Eu acho que até hoje, eles acham que eu tenho algum problema. Eu acho que até hoje eles acham que não deve ser o problema da lei. Eu acho que eles devem estar pensando que eu é que tenho algum problema de explicação. Não é possível que a lei não está em vigor desde 2011. Como assim, gente? Eles devem estar achando que eu é que tenho algum problema, que não estou entendendo direito, não falo inglês suficiente. Não é possível. Que eu explicava eles assim, não, mas como assim? Não, mas como assim? Mas como assim? Mas é a lei, mas como assim? E toda hora, né? Porque isso daí é com reserva legal, né? Toda hora aparece esse negócio, né? E aí, mas enfim. E aí, dúvidas? Nenhuma dúvida, nada? Obrigada, viu? Imagina. Bom, sobre os casos, pessoal, eu quero que vocês leiam agora uma lista de casos e digam para mim qual caso vocês acham mais legal para a gente discutir.
na aula que vem. Eu vou mostrar para vocês aqui casos e vocês vão ler aqui alguns casinhos e a gente vai escolher alguns casos para a gente discutir. Tá bom? Vamos abrir aqui. Ok, professora. Não precisa ser só da Ásia, pode ser de outros, assim, os famosinhos que vocês queiram saber, tipo cigarro de cravo, que é super famoso. Os pneus recalchutados também, que é famoso pra caramba. Pode ser outro, não precisa ser. O que vocês quiserem, tá? Assim que eu achar, né, a página, seria bom, né? Né, professora? Acha a página aí pra gente? Vem ao caso, né? Meia hora depois. Aqui. É que eu tenho tanta janela aberta, gente. Meu marido que fala, nossa, o computador não aguenta, não dá. Professora, se quiser, eu posso também estar compartilhando na tela, né, os casos. Não, olhem aí, cada um de vocês aí, vocês veem. Ok. Cada um vê o seu documentinho com calma aí. Mas digam aí um pouco de vocês. Vocês vão ter que fazer TCC depois do curso? Ao final do curso, o professor consegue me ouvir? Consigo. Eu acredito que a minha conexão aqui esteja um pouco instável, mas eu ouço perfeitamente. No Eu final consigo. do nosso curso aqui de formação, a gente tem para fazer uma breve... a gente... Uma breve o quê? Lucas, seu microfone está... Uma breve... Eu acredito que a minha conexão aqui está de um pouco instável. Deixa eu ver aqui se eu me conecto. Não, agora a gente ouviu. Só uma breve que não falou. Agora uma ouviu? Breve... Uhum. Só uma breve... sim. Seria um breve artigo mesmo, assim. Um artigo, legal. Um breve texto, assim, realmente para poder uma temática que a pessoa se interessa assim mais, que viu. Melhor, né? De forma mais livre mesmo. E mais útil Sim. também, né? Porque daí dá para publicar tudo, né? Sim, sim. Legal. Se vocês quiserem, inclusive, tem um lugar para vocês publicarem. Quem já tiver com o negócio pronto aí. Mas acho que não vai dar tempo. Acho que é muito em cima. Mas vou divulgar para vocês. Serão muito bem-vindos. Tem vários temas de direito internacional, mas eles são bem abrangentes, não precisa ser muito de direito, eles são lá do NET. Muita gente do NET participa dessa BDI. Aí quem tiver algum texto de
de alguma coisa assim relacionada a alguma questão de alguma coisa de sustentabilidade, alguma coisa assim. Ah, professor, isso é muito bacana mesmo. Mas acho que está muito em cima. Eu não sei nem como que é a aplicação, não põe aqui, os caras não põem aqui. Eu sei que ia prorrogar as inscrições. Eu não sei para quando que prorrogou. Prorrogou tanto que não colocou para quando. Ai, que bom assim, né? Prorrogou. Mas não colocou para quando. Prorroguei. A de infinito. Mas mesmo assim é bom a gente saber, né? Conhecer um pouco mais. E aí, querem pensar com calma e depois me mandam uma listinha? Acho que seria interessante, professora. Tá bom. A gente também tem um Google Classroom, né? Do curso, e aí eu posso estar abrindo lá para todo mundo ir mandando. Pelo amor, hein? No máximo 5, hein? Que eu não aguento falar mais. Sim. Com certeza. E aí eu vou estar mandando brevemente. Ó, os mais famosos para o Brasil são, assim, para o Brasil, não sei, mas assim, mais famosos, assim, né? Nas discussões com o Brasil, né? O Tuna, o cigarro de cravo, o pneu recalchutado mas assim, não tem muito China a ver com isso, são mais casos da OMC mesmo, mas assim, tem Ásia no meio porque tem vários países no meio ali, asiáticos, né? Mas não são China no meio especificamente, entendeu? Eu acho que China não estava nem no meio ainda, não estava nem por aí, nesses aí específicos que eu falei. Ah, tem a lagosta. A lagosta era onde? Era Japão, eu acho que estava no meio da lagosta. Lagosta, eu acho que era Japão. O caso da lagosta é tão engraçado. A lagosta nada ou a lagosta anda? O caso inteiro da lagosta foi isso. Se a lagosta andava no teto, no mar, ou se a lagosta nadava. Olha a situação, gente. Vê se pode. Porque se ela nadava, era uma consequência jurídica. Se ela andava, era outra consequência jurídica. Cada uma, né, que a gente tem que viver no mundo jurídico. São coisas bem peculiares. E aí, mais de 1.000 páginas. Mais de 1.000 páginas para os advogados. Imagina você ter que pagar um monte de dinheiro para os advogados ficarem mais de 1.000 páginas escrevendo.
se a lagosta anda ou se a lagosta nada. Já pensou? É legal. Mas acho que o Japão, acho que a lagosta, o caso da lagosta, acho que é para o Japão. Vamos ver. Acho que é o 1046, será? Qual que é o lagosta? Não, o 1046 é Embraer. Qual que é? Vou pôr no Google. Bom, depois a gente vê, então, qual que é o... Não estou achando aqui quem que é o da lagosta. No documento que eu mandei para vocês tem o da lagosta e eu não estou procurando o documento que eu mandei para vocês. Aqui entra também. Essa hora meu cérebro não está mais funcionando. Era só procurar no documento que eu mandei para vocês. Professora, a Nair, ela disse se foi entre o Brasil e a França. Foi o Brasil e a França? Então não vale. Não vale. No Brasil e a França. Não vale. Brasil e França, não vale. Só uma curiosidade, tem o caso do açaí e do Japão? Ou não tem? Não, né? Japão. Mas é que tem casos que não foram para a OMC, mas que são casos, né? São OMP. Esse caso do açaí é na OMP, não é na OMC. Tá. O açaí é o uso a OMP. Eu posso falar dele, mas marca para mim, para eu falar. Ele é da OMP, ele é um caso da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Sim. Ele foi o uso da marca açaí pela empresa como uso de marca. Então, violação do uso da marca. Nossa, gente. Achei que tivesse a ver com o OMC. Não, mas fala que eu falo dele. Marca, tá bom. Eu falo dele. Obrigada. Marca ela na listinha. Vou marcar. Obrigada. Professora, consegue nos ouvir? Me ouvir? Sim. Acredito que... agora o vídeo voltou. É que estou tendo instabilidade de rede. Mas... Então, a gente vai disponibilizar, então, no Google Classroom, então, para todos os participantes lá. Tá bom. E aí a gente vai estar me dando por e-mail logo mais. Pode ser outros casos de interesse também, não precisa ser da OMC especificamente. Certo, então. A gente vai sim. E, de toda forma, a gente agradece muito, professora. Foi uma excelente exposição, com certeza. Semana que vem vai ter, eu acredito que muito mais, né? A gente não teve muitas perguntas, mas eu acho que está todo mundo ainda pensando bastante, né?
Marca as perguntas e faz na outra aula. Vamos sim, com certeza, professora. E também queria dizer a todos que já está disponível já o link da frequência, né? No chat, está tudo certinho lá para o pessoal ir registrar. E agradecer novamente a participação de todos e muito obrigado, professor Daniele. A gente está aqui agora até 10h11, né, com a gente. Com certeza está sendo aulas muito enriquecedoras. Obrigada, queridos. Boa noite. Uma boa noite, professora. Uma boa noite a todos, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.